Boa noite, pessoal. Agora sim, vamos iniciar aí nosso segundo dia de curso. Deixa eu olhar aqui o chat. A doutora Betânia já está aqui também, né? Na sala. Deixa eu olhar aqui. Isso, achei aqui. Boa noite, pessoal. Pessoal, então vamos lá. Como vai funcionar aqui o nosso segundo dia de curso? Vai ser no esquema de ontem, tá? A gente vai falar, eu vou começar as considerações iniciais, a Betânia tiver complementação, ela vai complementar, e aí a gente vai conversando. E dúvidas no final da nossa aula, beleza? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Lembrando que o material vocês vão ter acesso ao final do curso na área do aluno, aí na plataforma da ESA, tá bom? Então não fiquem ansiosos aí para ter o material, porque o material vocês vão ter por completo, mas eu gosto que vocês montem aí o material de vocês, tá? Outro ponto. Hoje a aula é sobre mulheres na prisão, então a gente vai abordar aqui questões práticas, tá? Então vou contar um pouquinho da minha experiência de como que eu faço quando tem mulheres custodiadas, quais são os desafios, né? Voltado muito para essa questão de direito penal e gênero, beleza? Betânia, você quer fazer algum complemento? Não, Bruna, acho que podemos seguir. Não, perfeito. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo, né? A página, né? Sim. Quem somos nós, né? Que tá o nosso Instagram, meu perfil no Instagram, e agora Bruna, tem o da Betânia também, Betânia Santânia. Fiquem à vontade para seguir a gente, que a gente compartilha conteúdo também. Então, será um prazer ver o feedback de vocês posteriormente, tá? Então, vamos lá, pessoal. O tema da nossa aula agora é sobre mulheres na prisão. Qual que é o objetivo aqui da nossa aula? Primeiro ponto é abordar, né? Sobre essa questão, como que começou a entrada das mulheres no sistema penitenciário, né? E aqui eu vou também trazer algumas reflexões de quando eu estava na faculdade e posteriormente um trabalho desenvolvido aqui também pela Comissão de Processo Penal da OAB Uberlândia, né, que é onde eu moro, voltado para as mulheres encarceradas também. Então eu vou trazer essa visão prática para vocês, tá bom? Então vamos lá. Principais tópicos aqui da aula de hoje. Perfil sociodemográfico das mulheres encarceradas no Brasil, ou seja, quem são as mulheres presas hoje, tá? Quais foram os crimes cometidos? Como que funciona a audiência de custódia? Quais documentos nós podemos juntar aí para pleitear a domiciliar? Quem tem direito a domiciliar, né? A estrutura do sistema carcerário feminino e as suas especificidades. Quais são os desafios enfrentados? Então, aqui a gente fala sobre pobreza menstrual, a gente vai falar sobre visita íntima, tá? A prisão domiciliar e o trabalho interno. E aí, voltado por essa questão do trabalho específico que eu desenvolvi aí como membro da comissão de penal, né, e processo penal da OAB Uberlândia. Então, vamos lá. Primeiro ponto, olha essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Encarceramento por drogas, encarceramento por drogas no Brasil por gênero. Olha isso aqui, gente. 54%, vamos arredondar aqui, 54% de mulheres presas e 27% homens presos. Entre as mulheres presas pela aplicação da lei de drogas, 93 são lactantes e 164 são gestantes ou parturientes. Eu vou comentar todos esses dados, tá? E depois eu vou falar um pausadamente de cada um. Outra parte aqui, nessa segunda lacuna, né? Crianças no sistema carcerário. 606 crianças vivem no sistema carcerário em razão do quê? Do encarceramento de suas mães. Então, 64% acima de 3 anos, 14% de 0 a 6 meses, 8% de 2 a 3 anos, 7% de 1 a 2 anos e 5% de 6 meses a 1 ano, tá? E aqui, ponto importante, a porta de entrada de mulheres no sistema prisional. Olha isso aqui, foram analisados mais de 150 mil autos de prisões em flagrantes em todo o país na pandemia. E qual que era o perfil dessas mulheres, tá? Então, aqui
é muito importante a gente começar a pensar quem são as mulheres presas hoje em dia aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem os estudos dos homens, né? Qual é o perfil dos homens que estão custodiados e também precisamos refletir sobre o perfil. Quem são essas mulheres? Qual que é a porta de entrada dessas mulheres aí para o sistema penitenciário? Então, aqui, 60% são negras, 42% têm filhos menores de 12 anos, 41% da renda era proveniente da atividade informal, e o 38% estava o quê? Desempregada. E 61% não ultrapassaram o ensino fundamental. Existe aí a vulnerabilidade social sobre a representação de mulheres negras. Então, olha isso aqui. Eu trouxe essa imagem para vocês em 3 contextos e completamente assim, informações importantes, porque ontem, né, a Betânia até explicou para vocês, falando sobre mapeamento de dados. O tanto que é importante ter esses dados mapeados. Por quê? Vai ser por meio de mapeamento de dados que vão ser construídas políticas públicas. E aqui, quando a gente fala da mulher encarcerada, existem vários dilemas, vários tabus enfrentados. Por quê? Primeiro ponto, vamos abordar aqui sobre a pandemia. Eu vou sair da tela aqui, pessoal, e depois eu retorno aqui para a tela com vocês, do material. Primeiro ponto aqui, olha aqui para vocês entenderem. Na aula de ontem, a Betânia trouxe essa questão de mapeamento de dados, beleza. Aqui eu tô falando para vocês sobre o Covid, a pandemia, né? Vários colegas, tenho certeza que nós estamos aqui com 11 pessoas ao vivo nesse curso. Tenho certeza que em algum momento vocês já ouviram a seguinte frase: ah, não, mas na custódia libera todo mundo. A custódia libera. E aí, na hora que a gente vai olhar os dados, a gente percebe que não é bem assim, né? Teve até, essa semana mesmo, eu até compartilhei uma notícia sobre isso, sobre a audiência de custódia, né? E a pandemia, ela teve um papel aqui no sistema penitenciário sobre essa questão de solturas e que o acesso à justiça é onde nós temos aqui que pensar. Será que todo mundo que está preso tem acesso à justiça? Será que, por exemplo, quando faz esses mutirão, dá essas decisões falando, olha, vamos conceder aqui a prisão domiciliar. Será que já de imediato essa decisão ela vai ser aplicada? Não, porque o acesso à justiça é diferente, demora. Ontem nós falamos aqui, por exemplo, das delegacias funcionar 24 horas, né? Isso é realidade de todo o Brasil? Não. Por quê? Porque nem são todas as cidades que existe a delegacia especializada, né? E muito menos as que existe que funciona 24 horas, é um percentual muito baixo. Então, quando a gente fala de mulheres no sistema penitenciário, primeiro ponto é a gente entender que a pandemia ali, ela trouxe esses dados importantes, tá? A maior parte dessas mulheres não tem renda, né? E ali são desempregadas ou trabalham informalmente, né? E principalmente a porta de entrada foi o quê? Portando drogas, levando drogas, né, para os seus parceiros na unidade prisional. A gente vê muito isso. Então, aqui no início, até vou comentar com vocês um pouquinho depois, né, sobre pobreza menstrual, mas na época que eu estava na faculdade, eu cheguei a fazer uma visita técnica, né, coordenada aí por um professor, e a gente chegou aí em um presídio aqui na minha cidade. Aqui nós temos 2 unidades, a Jaci de Assis e a Pimenta da Aveia. Nós chegamos aí na Jaci de Assis. E aí, na época, eu estava lendo um livro, não sei se vocês conhecem, mas o livro chama, vou até colocar aqui no chat, Presos que Menstruam. Não sei se vocês conhecem, mas esse livro, gente, quem não conhece, vale a pena adquirir, porque é muito bacana, porque fala sobre... são vários relatos, né, vivenciados aí por uma jornalista, ativista, e fala sobre a vivência das mulheres no sistema penitenciário. Então, tem vários relatos, e um deles é a questão de, para conter fluxo menstrual, a mulher colocar miolo de pão na vagina.
E quando eu falo isso, às vezes a gente fica assim, meu Deus, que é isso? E parece uma realidade muito distante, né? Mas se a gente for parar para pensar com essas informações aqui que eu trouxe para vocês, né? Quem é o perfil das mulheres encarceradas hoje, nós percebemos o quê? Que o presídio, a unidade prisional como um todo, gente, ela foi construída para homens, tá? A entrada das mulheres no sistema penitenciário veio de forma recente, digamos assim. Então, a maior parte ali dos crimes cometidos é, por exemplo, crime sem violência e grave ameaça, e o tráfico de drogas é o crime de maior alcance. Então, é importante, eu vou voltar aqui e compartilhar o material com vocês, é importante a gente sempre verificar sobre isso. Qual é o perfil das mulheres? Perdão, gente, que eu vou ter aqui o slide. Só um momento. É importante nós observarmos, né, sobre o perfil mesmo dessas mulheres, né? Por quê? Vai ser com base nesse mapeamento de dados que a gente vai começar a trabalhar e entender o que essas mulheres passam. E quando a gente analisa essas informações, né, seja porque existem ali mulheres que têm filhos, né, e que estão amamentando e que já foram presas, ou então aquelas mulheres que vão visitar seus parceiros, né, e acabam engravidando, e aí depois é presa por algum motivo. Então, são várias camadas aqui quando a gente fala sobre essa situação das mulheres presas. E aqui, falando, né, um pouquinho dos desafios e das perspectivas que nós temos, eu sempre falo isso aqui, ó, trouxe uma frase aqui para vocês. O que explica o abandono das mulheres encarceradas? Olha que frase interessante. Abandono das mulheres encarceradas. E aqui, essa aula hoje vai ser várias reflexões que eu vou estar trazendo para vocês. Mas a gente pensar no homem. O homem, quando ele vai preso. E aí você chega ali no dia que é para sacolinha, né, da família levar o jumbo ou a sacolinha, você vê uma fila enorme, né? Uma fila enorme. A mãe que vai visitar o filho, ou que vai visitar a esposa que vai visitar o marido, ou a irmã que vai visitar o irmão. Toda aquela rede de apoio, né? Então a fila é enorme. E aí, se você vai parar para pensar, quando a mulher é presa, e aí fica bem nítido, quando tem um presídio específico das mulheres, né? Ou seja, só aquele presídio, aquela unidade, só tem mulher presa, você percebe que não existe essa fila, muita movimentação. Então a gente percebe o quê? Que a mulher, quando ela é presa, existe o quê? O abandono, tá? Muito dificilmente aquela mulher vai manter algum laço afetivo. Então, por exemplo, isso são dados, tá, gente? Isso vocês conseguem também buscar aí no site do CNJ, tá? Isso aí são pesquisas. Por exemplo, quando a gente fala na mulher que ela tem relacionamento e é presa, dificilmente esse homem que está em liberdade, enfim, vai visitar a esposa e vai manter, continuar visitando, e vai manter esse casamento, se for o caso. E o contrário acontece, não é mesmo? Quem nunca viu na televisão ou já conhece alguém que vive essa situação, ou seus próprios clientes mesmo, de vocês verem que a mulher, a esposa, a namorada, se desdobra, não é mesmo? Se desdobra ali para pagar advogado, para fazer a comida, e leva e visita, e tem toda essa situação. E quando a mulher é presa, acontece a mesma coisa, né? Então, Bruna, só para complementar essa questão aí que você trouxe, né? Eu até pouco antes de começar a aula, estava repassando uma planilha que eu tenho aqui no escritório, que geralmente eu gosto de anotar os dados, né? De pessoas que entraram em contato comigo, enfim, que eu passei ali proposta de honorários, não tive retorno e tudo mais. E assim, nesses últimos 2 meses, essas duas situações aconteceram. No que diz respeito aí você falou da questão, né, de contratar advogado e tudo mais, justamente isso.
mulheres que estavam ali respondendo processo familiar, processo criminal. Uma delas, inclusive, está presa, né, atualmente, e que a família optou por não contratar advogado. Então, a gente percebe essa questão do abandono ainda, assim, principalmente no que diz respeito a isso aí. Porque a gente vê que quando um homem vai preso, né? Então, por exemplo, eu atendo muito esposas, irmãs, mães, que assim se desdobram para poder pagar um advogado particular, porque elas têm plena convicção, conhecimento de que vai fazer diferença, né? Contratar um advogado particular para solucionar aquela demanda ali. E o mesmo não acontece quando é uma mulher. Né? Então, isso é muito mais, assim, fica latente, fica muito gritante isso. E essa questão das visitas que você trouxe, né? A gente vê que, de fato, o número é muito, muito menor, assim, né? Quando eu morava em Sacramento, lá, o presídio, ele era meio que, assim, misto, né? Tinha uma ala ali separada para mulheres e uma ala separada para homens. E aí, quando a gente ia fazer algum trabalho dentro da unidade prisional, eu, enquanto advogada, assim, era muito evidente aquele tanto de gente ali para visitar os presos. Eram poucas as mulheres que tinham na unidade, mas assim, a gente não tinha visitas. Nem a questão dos itens de higiene pessoal. Essa questão da pobreza menstrual que você trouxe é muito evidente, né? Então, enquanto coletivo, né, enquanto eu participava de um coletivo lá na minha cidade, a gente frequentemente, quase todas as vezes que a gente fazia algum projeto voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a gente também sempre direcionava, a gente já tinha uma parceria com o presídio para as mulheres encarceradas, porque elas não recebiam itens de higiene, assim, não recebiam. Isso é muito triste, né, assim, de se ver. Porque isso que a Bethânia trouxe, gente, da mulher, alguém da família, entrar em contato com o advogado é muito difícil. Mas, assim, muito difícil. É nítido. Que eu acho que a palavra mesmo desdobrar é a palavra correta mesmo. Porque quando o homem vai preso, a família se desdobra. Se desdobra. Tira dinheiro de onde não tem, faz ali a sacolinha, movimenta e vai procurar para fazer carteirinha e movimenta tudo, gente, movimenta tudo. E na hora que acontece a mulher, gente, sente vergonha. E eu trouxe aqui alguns relatos aqui para falar para vocês, porque é justamente isso. Quando a mulher é presa, a família sente vergonha. Ela fala, nossa, absurdo. Mulher presa, a minha irmã foi presa, é uma vergonha para minha família. E tem casos que, olha isso, que loucura. Na mesma família, existem homens presos e mulheres presas. E não tem esse absurdo com o homem preso, tá? Então, isso é muito cultural. Tá? Isso que você trouxe da vergonha, Bruna, eu tô tentando achar aqui o nome do artigo. Assim que eu localizar, eu mando aqui no chat para vocês. Quem discute muito sobre isso, inclusive ele faz assim uma retomada em termos de uma perspectiva histórica mesmo, é o Zaffaroni. Ele tem um artigo que ele discute muito sobre isso, né? Sobre assim, e essa questão do encarceramento feminino tem uma relação assim gritante no que diz respeito às questões de gênero que a gente discute de modo geral, né? Do papel do homem e da mulher na sociedade, porque é como se a mulher não pudesse ser criminosa, né? Como se a mulher não cabesse essa questão da prática do crime, como se, né, isso não fosse possível e que quando isso acontece, ela deve ser completamente excluída, né? Já o homem, enfim, por essa questão aí cultural mesmo, né? Enfim, ele fosse possível de cometer esse tipo de erro, enfim. Então tem toda essa construção aí por trás dessa temática, né? Exatamente. Então, assim, é muito nítido, e eu acho que quando a gente aborda aqui direito penal e gênero, não é somente aqui a violência doméstica, não. Mas também olhar para as mulheres encarceradas, porque elas também fazem parte aqui do sistema penitenciário como um todo, né? E tem crescido a entrada delas no sistema. Então, a gente observa esse movimento na prática, justamente isso.
Depois eu vou abordar com vocês também essa questão de projetos que elaboramos aí dentro das unidades, voltado para as mulheres, gente, porque às vezes a gente falando assim, nossa, eu trouxe aqui essa questão da pobreza menstrual, né, comentando por cima, mas eu vou ter um tópico aqui que eu falo de uma forma mais detalhada, falando justamente isso. Na unidade, a mulher vai receber um kit, um kit lá, mas geralmente se ela não tiver visita ou se ela ali não tiver meios, ela não vai ter, vai ficar sempre precisando de ajuda de outras presas para conseguir o mínimo. Por quê? Aqui quando eu falo que um presídio foi construído para homens, eu falo o primeiro ponto aqui. O homem vai menstruar? Não vai, tá? Quem menstrua é a mulher. E aí a gente fala sobre ciclo menstrual. Cada mulher, gente, tem um ciclo menstrual. Aqui eu tenho certeza. Tem 5 mulheres aqui nessa sala. Cada uma vai ter um jeito. Vai ter uma que já não menstrua por conta que já toma um anticoncepcional há muito tempo e esse anticoncepcional corta o ciclo. Vai ter outra que fica 5 dias. Tem outra que fica 7. Essa de 7 optou por não utilizar nenhum anticoncepcional, por exemplo. E essas questões hormonais variam de corpo para corpo. E aí, quando a pessoa é presa, ela recebe ali os primeiros itens, né, básicos, enfim, e aí ela tem que se virar para ela ir conseguindo. Então, as coisas também não são fáceis. Então, vários projetos existem aí voltados para arrecadação de produtos de higiene, principalmente no mês de março, que é o mês da mulher. Isso também é importante a gente refletir, porque é legal fazer essas ações no mês de março, porque comemora-se, né, o Dia Internacional da Mulher. Muito legal, bacana, top. Porém, gente, essas ações elas não podem ser focadas somente no mês de março, tá? Lembrando que nós temos 12 meses. Então, o tempo vai passar e aí? Então, eu sempre falo assim, o que você pode fazer enquanto advogado, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, para olhar também por esse ângulo, né? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês novamente, para trazer essa questão do abandono. Olha essa informação que eu trouxe aqui para vocês. Só um momento. O que explica, né, o abandono das mulheres encarceradas. O abandono das mulheres presas é uma realidade em todas as prisões femininas do país. Não há filas no presídio feminino, né, como no masculino. Se a mulher mantinha uma relação amorosa, o seu companheiro dificilmente permanecerá visitando. A maioria das presas é o que, gente? Chefe de família e responsável pela subsistência de seus pares. E aí, quando ocorre a prisão, os entes familiares sentem vergonha, diminui essa mulher e, consequentemente, as tarefas por elas exercidas em ambiente doméstico vai ficar a cargo de quem? De outra pessoa, né? E aí, a gente fala sobre o quê? Visita íntima. A visita íntima ainda é um tabu no sistema penitenciário. E eu vou comentar com vocês também questões mais profundas sobre isso, tá? Então, aqui, olha isso aqui. Eu trouxe uma declaração da fundadora do coletivo de mulheres sobreviventes do cárcere. E ela fala aqui sobre essa questão de preconceito de gênero, como isso influencia na rejeição da encarcerada pela família. Olha isso aqui, a fala dela. Depois, no final, tá, gente, do material, eu trouxe as referências para vocês. Em um sistema patriarcal que determina que o lugar feminino é em casa, a contravenção da mulher tem um peso maior para a família que a rejeita. O erro do homem é perdoado, não o da mulher. Muitas não recebem visita sequer da mãe. Paradoxalmente, há uma preocupação delas em trabalharem na prisão para enviarem renda para o cuidado dos filhos e dos pais. É isso que eu disse para vocês. Essa parte aqui, nesse segundo parágrafo, é o quê? A mulher ela vai receber pequenos itens ali, em pequena quantidade, vai receber o básico. Então, ela acaba tendo que se virar, trabalhar ali dentro para ter o quê? Enviar uma renda ainda para a família para cuidar dos filhos. Lembra ali no primeiro gráfico que eu trouxe para vocês qual que é o perfil das mulheres encarceradas? Gente, a maioria ali tem filhos menores, tá? E aqui, quando eu falo de filhos menores,
eu nem vou abordar ainda a questão da prisão domiciliar, tá? Mas eu estou falando que a maior parte das mulheres encarceradas tem filhos menores. E aí esses filhos ficam com a mãe, né? Ficam com a avó, no caso, ficam com algum parente próximo. E essa mulher que está presa, além de não receber nenhuma visita, de cortar todo aquele laço familiar, ela ainda se sente na obrigação e tem aquele papel interno de que precisa movimentar e se desdobrar também. E aí a gente fala também de outro processo. A mulher que está ali não tem um mínimo, porque a gente sabe da condição de um sistema penitenciário, ela não tem um mínimo, e ela ainda tem que se desdobrar para fazer o negócio acontecer dentro daquela vulnerabilidade que ela se encontra, né? Então, é bem complicado. E aqui, alguns problemas enfrentados quando a gente fala de mulheres na prisão, olha isso aqui. Aqui é um problema, né, que a gente vê. Visitantes relatam sofrer maus tratos nos dias de visita. Isso aqui, tanto, né, na prisão masculina quanto na feminina. Tem o quê? A revista vexatória, né, tão discutida e que ainda acontece, né? Tem as humilhações, o abuso de autoridade, não tem banheiros. Enquanto aguarda aí para entrar na unidade, geralmente não existe um local com o mínimo garantido. Ou seja, já viu aquelas unidades que não tem enquanto ali, porque como que funciona, né, gente? Você vai lá visitar um parente, por exemplo. Você pega uma senha, né? Chega ali no momento lá que eles vão distribuir a senha. Aí tem, vamos supor, 20 senhas. Eu tô só colocando um número aqui hipotético. 20 senhas. Se você é a 22ª, você já não vai conseguir entrar nesse dia, tá? Então, o que a família faz? Sempre chega muito cedo para conseguir lugar na fila para visitar ali o seu ente querido, né? E aí, nesse espaço onde a família vai ficar para esperar na fila até entrar, enfim, geralmente são lugares que não tem um lugar para sentar, que não é coberto, ou seja, pega sol, pega chuva, e a pessoa tá ali, tá? Então, esses são alguns problemas enfrentados, tá? E que isso, a gente sabe que dificulta da pessoa manter um contato com quem foi preso, tá? Principalmente aqui no âmbito que a gente está trabalhando, né, da mulher encarcerada. Então, existe sim todos esses dilemas. E principalmente quando a gente fala de unidade prisional feminina, a gente também tem que recordar que, lembra, eu tô sempre batendo na tecla que presídios foram construídos para homens, feito por homens para homens, e que as mulheres ali têm entrado no sistema penitenciário mais tarde, né? Devido às questões de crimes de tráfico, né? Então, como que funciona? Toda cidade vai ter um presídio feminino? Não, não vai ter. E aí, quando essa mulher é presa, para onde ela é levada, gente? Para o lugar, para a cidade mais próxima que tem ali um presídio feminino. Geralmente é longe da casa dela, tá? E aí já vai criando situações para romper o vínculo afetivo e familiar daquela mulher presa. Então aqui a gente está falando, vamos imaginar aqui, moro em Uberlândia. Aqui tem, aqui é misto. E aí, beleza. Fala, ok, quem é preso em Uberlândia já tem possibilidade de ficar em Uberlândia mesmo. Agora vamos imaginar que não existe aqui lugar para a mulher ficar. Aí é transferido para outra cidade. Gente, você acha que essa mulher ela vai conseguir ficar recebendo visita? Com essas informações que eu trouxe para vocês, a gente já está percebendo que se está na cidade já é difícil essa mulher receber visita, quem dirá em outro lugar, que vai ter que gastar com ônibus, com às vezes até com hospedagem. Então tem várias questões, tá? Então aqui quando a gente fala de problemas enfrentados, a gente aborda também essa questão do deslocamento, tá? Outro ponto aqui que eu falei com vocês, né, é sobre a visita íntima. Olha isso aqui, ainda falando, né, com a fundadora do coletivo, olha o que ela aborda, né? O direito à visita íntima, ele demorou a ser estendido às mulheres. Já havia relatos em presídios masculinos cariocas na década de 1920, mas este foi regulamentado pela LEP em 84.
Aí você fala, não, Bruna, beleza, mas veio a LEP e falou, visita íntima. Não é bem assim. Olha isso aqui. Em 99, teve uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que recomendou o quê? Que fosse assegurado o direito à visita íntima a ambos os gêneros. E em São Paulo, a regulamentação ocorre só em 2001 por pressão social. Relembra a defensora. Olha isso aqui, gente, é outro panorama também para refletirmos. Para o homem, é comum receber visita íntima. Até porque se não recebe visita íntima, vira uma rebelião, né? Porque o homem ele tem necessidades diferentes da mulher. Quem nunca ouviu essas frases, né? Fala, não, mas é que a gente precisa ter uma logística, porque não dá para o homem ficar sem visita íntima. A gente tem que ajustar, porque isso faz parte da ordem social, né? E aí a mulher? E a mulher, como que funciona? Porque essa questão da visita íntima, gente, são questões para a gente refletir. Olha isso, vamos falar só da LEP. A LEP veio em 84. Em São Paulo, aconteceu em 2001. E aí, quando a gente fala de visita íntima, qual que é a problemática disso? São todas as unidades que têm estrutura? Não, não tem, tá? Mas aí para o homem vai ter, aí para a mulher não tem. E aí vai criando várias problemáticas que são direitos que eles não são efetivados, tá? Então aqui, por exemplo, qual que é o procedimento para você ter ali a visita íntima concedida? Primeiro ponto, comprovar vínculo matrimonial, né, ou uma união estável. O relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade do Departamento Penitenciário Nacional, em 2017, apontou que a maioria das unidades femininas, né, assim como as mistas, não conta com locais adequados para as presas receberem seus parceiros para visitas íntimas. E aqui, eu não trouxe essa informação aqui no slide, mas só para refletir, dá para a gente pensar o quê? Na população LGBT também, gente. Se isso acontece com as mulheres encarceradas, acontecem também com a população LGBTQIAPN+. Por quê? São grupos vulneráveis, tá? E que a sociedade como um todo precisa também de políticas públicas, tá? Para ter efetivação de direitos. A visita íntima, se você está num presídio comum, enfim, ela é um direito, né? Eu não estou falando aqui, gente, de um RDD, de um presídio federal. O RDD lá, né, o regime disciplinar diferenciado, é proibido visita íntima, né? Não acontece nenhum contato com a pessoa que está presa. Então, o RDD é feito somente por um vidro ali, né? O contato. Então, não tem nenhum contato pessoal, enfim. Então, no RDD não entra essa questão. Mas aqui, quando a gente fala sobre procedimentos, o vínculo matrimonial, a união estável, ele tem que ser declarado e comprovado ali, tanto para o homem, né, quanto para a mulher. Mas a gente sempre pensa e faz reflexões sobre isso aqui. As unidades não estarem adequadas, né, para receber. E aí a gente engloba também o público LGBT, porque eles também têm direitos, tá? Direito à visita íntima. Então, aqui, não somente falando sobre, né, a questão da visita íntima como uma problemática aqui no que tange a direito penal e gênero, nós abordamos também sobre a pobreza menstrual dos presídios brasileiros, né? Betânia, você quer fazer algum complemento do que eu tô falando? Fique à vontade aí para ligar o microfone, tá? Não, acho que em relação a isso, não. Acho que. Não, perfeito. Como eu tô com a tela aqui no todo, né? Eu não tô vendo. Depois aí eu abro o microfone e falo. Pode deixar. Não, beleza, então. E aqui, gente, sobre todas essas questões que eu estou trazendo para vocês, nós temos mais um problema, né? Pobreza menstrual nos presídios brasileiros. Só um adendo aqui. Quando a gente fala de pobreza menstrual, eu vou voltar aqui para a tela para mim, só para a gente fazer uma reflexão. Quando a gente fala aqui sobre pobreza menstrual, se eu só utilizar o tema pobreza menstrual, engloba qualquer mulher,
seja uma adolescente, seja uma mulher adulta, tá? Pobreza menstrual engloba todo mundo, tá? O que acontece? A gente sabe que acesso a absorvente não é uma realidade para todo mundo, tá, pessoal? Isso aí, às vezes, parece um absurdo, mas realmente não tem acesso para todo mundo. Tanto é que existem aí leis, né, voltadas para arrecadação de absorvente. Então, por exemplo, na escola vai ter que ter a doação ali, né, entrega de absorvente para as meninas utilizarem. Por quê? Bruno, inclusive, eu deixei o link da legislação aí para quem quiser acessar, né, que é aquela lei 14.214 de 2021, que é a legislação que institui justamente esse programa de proteção e promoção da saúde menstrual. E ele inclui lá no artigo 3º quem são os beneficiários desse programa. Aí consta, né, no inciso 3º, mulheres apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal. Isso, excelente, pessoal. Então, conferem aí depois a lei para vocês ficarem atentos a isso. Então, assim, a pobreza menstrual, ela atinge crianças, adolescentes e mulheres adultas também, tá? E quando a gente fala de pobreza menstrual no sistema carcerário ali, é a presa, né? A mulher que tá presa. Mas aí, várias pessoas, quando a gente usa o termo, né, pobreza menstrual, a gente vê relatos o quê? De meninas, por exemplo, que faltam à escola porque não tem absorvente em casa, né? Então, isso, gente, é uma questão de saúde pública, tá? E aí vem essas questões de lei, de direitos humanos também, para verificar e ter a dignidade da pessoa, tá? E aqui, falando sobre a questão da pobreza menstrual no sistema penitenciário, eu trouxe para vocês no início, né, essa questão do livro Presos que Menstruam, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que a mulher, para conter o fluxo menstrual, né, colocava miolo de pão na vagina. E aí eu estava bem na faculdade nessa época, eu fiquei chocada. E aí, na época, eu já fui dar um Google, né, para ver se realmente isso existia, né? E sim, existia. E existe ainda, tá? E nisso coincidiu bem com a época que a gente fez essa visita técnica. Então, aqui em Uberlândia, por exemplo, a realidade é o seguinte: depois que eu me formei, eu comecei a participar das comissões da UAB. Na época, eu participei da comissão de penal e processo penal, era uma comissão única, e que a gente desenvolveu um trabalho ali na unidade prisional. Aqui tem duas, né? Nós fomos aí voltados para a Pimenta da Veiga, que é uma unidade. E lá tem as mulheres, enfim. E aí o projeto desenvolvia no seguinte sentido: a gente arrecadava absorvente para as mulheres. E eu lembro, gente, que quando eu fui comprar absorvente, eu fui no supermercado, né? E aí eu fui, lotei o carrinho, porque a gente recebia doação tanto em dinheiro, quanto já doação já das pessoas que já compravam, né? E aí, gente, era muito absorvente, muito absorvente. E aí, na hora que eu fui passar no caixa, a mulher olhou assim, assustada, né? Assim, gente, que isso? Que tanto absorvente é esse, né? E aí ela perguntou, ela questionou, né? Aí eu falei do projeto, enfim, ela falou, nossa, diferente. Por quê, gente? Não é todo mundo que vai ter essa visão que mulher que está presa não recebe todo o item necessário de higiene, não. Só vai ter essa visão quem trabalha lá dentro, quem tem acesso a isso, advogado, ou que tem algum familiar que está preso. Porque esses assuntos, eles não são debatidos assim de uma forma clara e todo mundo assim. Você está numa roda de seus amigos, você vai falar, nossa, você acredita? Mulher ali não tem absorvente no presídio? Não, ninguém vai falar isso. São assuntos que não são abordados ali com frequência, né? Então acaba que isso é importante a gente trazer aqui para reflexões. Então, o primeiro projeto que nós elaboramos na época foi a arrecadação, né, de absorvente. Aí depois estendemos aí absorvente e itens de higiene, então sabonete, shampoo, e aqui fica até um adendo. Você, gente, enquanto estudante de direito ou então advogados, vocês podem fazer parte das comissões temáticas aí da OAB da sua cidade e propor eventos, tá? E propor projetos.
Só que quando envolve essa questão de presídio, vocês precisam conversar primeiramente, né, com o diretor da unidade para ver como que faz esse repasse, quais são as regras, quais são as quantidades, como vai funcionar, tá? Então, primeiro, engloba essa questão da diretoria ali, do presídio, da direção, e aí depois envolve a OAB também. Na época a gente fez apoio junto com as faculdades de direito aqui da cidade, então a gente conseguiu colocar pontos de aí coleta, tá? Então foi bem bacana, a gente conseguiu recolher muita coisa. Então sempre verifica isso, tá? Essa questão de o que entra, como que entra, qual que é a quantidade, porque, por exemplo, desodorante, dependendo, vai entrar um aerosol, né? Então vai entrar outro tipo de desodorante. Então pega primeiro essa lista, né? Conversa, verifica aí como que vocês vão conseguir desenvolver esse projeto. E aí depois a gente fez uma roda de conversas, aí foi muito bacana. Nesse que nós fizemos, tem cerca, acho que de 1 ano e meio, 2 anos, não me recordo a data. Mas aí nós fizemos diferente, não foi arrecadado nenhum item de higiene, mas nós levamos palestrantes para conversar com as mulheres. Gente, a gente levou uma ginecologista, levou uma jornalista para falar sobre carreiras, enfim, a experiência que ela tinha ali naquele momento. E a gente levou outro profissional que eu não me recordo, mas era só mulheres, tá? E aí, só mulheres palestrando para outras mulheres também. Gente, na hora que chegou a parte do ginecologista falar, sério, eu fiquei chocada. E assim, tinha cada pergunta que você falava assim, não, não é possível. Para vocês terem assim, ideia da importância desse projeto, pessoal, as mulheres, elas não sabiam como lavar a vagina, tá? Aí, o que eu tô falando pode ser muito assim, você tá falando assim, gente, como assim? Nada a ver. Gente, são coisas absurdas que a gente ouviu. Absurdas, até por conta ali da situação, por exemplo, de candidíase, né? Dependendo ali de onde é o presídio, não tem ginecologista, tem um clínico geral, né? E quando a mulher necessita desse serviço, aí tem que deslocar, né? Para um hospital mesmo, enfim. Então, assim, como que lava uma calcinha e acaba pegando mofo, e aí gera candidíase, e aí tem a candidíase por repetição, e vai virando, gente, um monte de pergunta que você ficava, assim, chocado com a quantidade de coisas ali que eram lançadas. Então, assim, foi um projeto muito legal e que mostrou mesmo que a gente precisa levar informação para essas pessoas, né? Não somente assim que eu falo, informações jurídicas, que obviamente é importante, mas de você também fazer esse trabalho social voltado para orientação, para conscientização e também buscar ali uma perspectiva de vida, né? Uma questão diferente ali, porque uma hora essa mulher vai sair e aí a gente fala, ela vai fazer o quê, né? Da mesma forma que o homem também vai sair, ele precisa ser ressocializado. E sim, são questões muito importantes. E quando a gente fala sobre a pobreza menstrual, vou voltar aqui a compartilhar o material com vocês, isso fica muito nítido, tá? Por conta que acontece isso mesmo, de miolo de pão na vagina para conter fluxo menstrual. Isso é bem impactante no primeiro momento que eu ouvi isso, eu fiquei assustada. E aqui, quais são os direitos violados, né? Quando a gente fala dessa questão de não ter um absorvente, por exemplo. Bruna, só antes de você entrar nessa parte dos direitos, eu vou deixar um link aqui depois no chat, já indicando para o pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo, capital, né, o trabalho, não sei se todos aqui conhecem, de uma organização sem fins lucrativos, que é chamada, né, Casa das Flores. Na época, eu conheci eles numa feirinha que estava tendo no Beco do Batman, né? Eu não sei se a estrutura física deles ali é naquele lugar, não me recordo exatamente, mas conheci uma exposição que eles estavam fazendo ali. Conheci pessoalmente a Flávia, né, que é a responsável ali, a gestora dessa organização, e eles fizeram um documentário com o recurso que eles receberam assim de projetos, né, chamado Flores no Cárcere.
que eles trazem relatos de diversas mulheres, né, que passaram pelo sistema carcerário e tudo mais. Então, quem tiver interesse, né, nessa temática de encarceramento feminino, eu sugiro que vocês acompanhem aí a página dessa organização nas redes sociais, depois assistam esse documentário, que é bem importante, eu acho que vai trazer uma perspectiva muito interessante para vocês. E olha isso, gente, que experiência diferente que a Betânia trouxe aqui. São relatos, porque eu falo que as mulheres estão presas, eu falo assim, bem tranquilamente, porque você só vai parar para pensar se você trabalha na área ou se você tem algum parente que está preso, e aí você vai começar a olhar para essas pessoas, né? E aqui, quando a gente fala de pobreza menstrual, peraí, só um momento, gente, deixa eu voltar aqui pro material, só um momento. Porque quando a gente fala aqui de pobreza menstrual, a gente está vendo que existem, né, direitos que estão sendo violados. E quais direitos, por exemplo? Aqui a gente consegue abordar o quê? Dignidade da pessoa humana. Você está negando acesso a produtos menstruais, viola o quê? Princípio básico, tá, da dignidade. Direito social à saúde. O acesso a itens de higiene menstrual integra o direito à saúde física e mental. Igualdade, não discriminação. O descaso com necessidades específicas de mulheres encarceradas escanca. Então, assim, gente, são vários direitos ali constituídos, por exemplo, na Constituição Federal, que existem essas violações. A LEP também. Ali, garante assistência, no artigo 14, né? Garante assistência à saúde das presas, mas falha ao não especificar a oferta de itens menstruais. Outro ponto, direito às condições mínimas de higiene, ainda negligenciado na realidade prisional. Ontem eu comentei com vocês a importância de ter conhecimento o quê? Da Lei Maria da Penha. Muito bom. E aqui eu reforço. Vocês terem conhecimento ali do processo penal, do CPP? Sim. Mas vocês também terem conhecimento sobre lei penal extravagante. A Betânia trouxe aqui a lei específica, né? Sobre a questão de absorventes que integra também para mulheres presas. Então, tenha conhecimento a isso, porque vocês vão conseguir embasar isso nas petições de vocês. Então, ontem eu comentei sobre essa questão, quando vocês forem fazer, né, as petições, os pedidos de vocês, requerimentos, ofícios para a unidade prisional, vocês se embasarem também com os dados extraídos ali do CNJ, porque igual a Betânia falou ontem, às vezes a gente olha esses dados e acha uma questão muito acadêmica, né? Fica assim, não, isso aí é academia, eu não vou utilizar isso na advocacia. Leve engano. Você vai trazer esses dados e vai trazer mais... vai trazer uma defesa mais forte, fundamentada quanto a isso. Porque quando a gente faz uma peça, a gente não faz ali para o juiz, a gente pensa ali como um todo numa sustentação oral, num despacho, porque isso pode ser utilizado, são dados, tá? Então, quando a gente for fazer alguma peça, a gente sempre pensar nisso. Quais são os direitos que estão sendo violados? Então, comece a procurar ali na Constituição Federal, na lei extravagante, verifique a jurisprudência, dá uma olhada aí nos dados extraídos do CNJ, porque é importante. E aqui, quando o Estado, né, ele nega a dignidade, o desespero vira solução. E aí eu trouxe a frase para vocês: miolo de pão não é absorvente, é prova de abandono. Então, isso é muito sério. E sem falar também, gente, em doenças que podem ali gerar, né? Que podem ocasionar também infecções, bactérias, enfim. Então, isso não é nada saudável, enfim. É uma situação, assim, bem triste se a gente for parar para pensar, tá? Aqui, igual eu falei para vocês, risco de infecções, doenças, impacto na saúde mental dessa mulher, a desumanização e a humilhação institucionalizadas, né? Porque isso, infelizmente, acontece. E aí, quais são os caminhos possíveis, né? Primeiro ponto, política pública específica para a saúde menstrual em ambiente prisional, a fiscalização da LEP, né, com foco em gênero, e o incentivo a projetos sociais e parcerias com ONGs, né, para doação de produtos menstruais. E aqui, gente, sendo caminhos possíveis, eu volto a lhe dizer sobre essas questões da sua participação enquanto advogado, enquanto indivíduo mesmo, seja nas comissões temáticas da OAB,
seja um trabalho, as igrejas também desenvolvem muito trabalho nesse sentido. E aqui, gente, eu não estou falando se é certo ou errado, se está ditando regras, não estou falando sobre isso. Eu estou falando do trabalho desenvolvido, voltado para essa questão de humanização, voltado para acesso à dignidade, voltado para itens de higiene, questões básicas, tá? Então, vários coletivos ali acabam fazendo ações sociais, né, voltadas aí para essas mulheres. Então, seja por meio de doação de absorvente, seja igual essas palestras, né, que eu mencionei aqui para vocês, seja com... Eu vou trazer essa questão de trabalho interno também muito, muito legal a gente parar para pensar. Alguns dessas ONGs, né, também levam itens para essas mulheres terem para conseguir trabalhar, né? Então, é muito legal. Leva, por exemplo, barbante, todas essas coisas, né? Para elas conseguirem também terem esse tempo aí de trabalho. Então, quando a gente fala da mulher encarcerada, são várias questões e que a gente sempre precisa refletir o seguinte: como está sendo essa mulher hoje, colocada no sistema? Qual que é o tratamento que ela está recebendo e quais são os caminhos possíveis, tá? Eu até coloquei aqui para finalizar essa parte da pobreza menstrual, que pobreza menstrual não é só a falta de absorvente, né? É a falta de dignidade, saúde, educação. O que isso tem a ver com o que eu já disse? São princípios constitucionais, gente. Ó, dignidade, saúde, educação, vocês podem tudo estar mencionando aí, né? Seja por meio de um ofício, seja por meio de requerimento, ou para elaboração de projetos, vocês podem utilizar essas informações nesses princípios constitucionais aí, esses artigos, voltados aí para fundamentar o seu pedido, tá? E aqui eu trouxe o HC, né, que ficou famoso, né, que foi um HC coletivo, sobre a prisão domiciliar, né? Tinha várias questões, saíam fotos e notícias, assim, isso eu ainda estava na faculdade, de mulheres que iam dar à luz, por exemplo, algemadas. Tenho certeza que vocês já viram notícias sobre isso. Mulher que vai para o hospital algemada, tinha muitas essas questões e sempre divulgavam, né? E aí veio esse HC, que foi um HC coletivo, falando sobre a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, e aí sobre a importância da audiência de custódia, né? Eu não me adentrei em detalhes sobre esse HC, ele é de 2018, ele é muito famoso. Eu acredito aqui que todos tenham conhecimento, né, sobre ele. Eu vou trazer mais algumas questões práticas que vocês podem elaborar aí na advocacia de vocês. Mas esse HC, gente, é importante o quê? Quando uma mulher chega e você vai fazer, por exemplo, acompanhar o flagrante dessa mulher, ou você vai ali acompanhar a audiência de custódia ou a ação penal em si, você já tem que ter outro olhar, tá? Amanhã a gente vai abordar muito mais com detalhes, né, sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tá? Mas aqui, né, pincelando, na audiência de custódia, é importante que você tenha ali uma atuação combativa, tanto na juntada de documentos, como também na sua sustentação. Por quê? Aqui de documentos, lembra naquele gráfico que eu trouxe para vocês, falando sobre essa questão, vai ter direito à prisão domiciliar se tiver filhos menores de 12 anos e comprovar que aquela criança, né, precisa dela, dessa mulher, que essa mulher é a única responsável, né, pela criação dessa criança, enfim. Como que você vai juntar documentos, né? Gente, o primeiro ponto aqui, se atende uma pessoa, essa pessoa te diz que tem filhos, você tem que buscar o quê? Certidão de nascimento dos filhos, né? Um RG, você tem que buscar isso é o mínimo, tá? O mínimo. Outra coisa que você pode juntar aqui. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Não. Trouxe só esse último parágrafozinho aqui, né? De documentos. Vamos lá, eu vou compartilhar, eu vou tirar o documento aqui para falar para vocês e vocês vão anotar. Acho mais fácil, só um momento. Voltar aqui a tela para mim. Vamos lá. Quais documentos que vocês podem juntar aí para que vai fundamentar
a questão do seu pedido de liberdade, né? Um pedido de prisão domiciliar, enfim, algum documento pedindo aí a liberdade do seu cliente. Isso aqui como um todo, tá? Quanto para homem quanto para mulher. Mas falando aqui para mulher, então, por exemplo, o primeiro ponto. Se essa mulher te informa que tem filhos, você tem que pegar o quê? Certidão de nascimento dos filhos. Então, primeiro documento, certidão de nascimento dos filhos. Ok. Outro ponto. Essa mulher trabalha? Ah, Bruna, ela trabalha, ela tem carteira registrada. Então, carteira de trabalho. Você vai lá pegar a carteira de trabalho dela. Ah, Bruna, ela trabalha informalmente. Ah, informalmente? Beleza. Você vai pegar o quê? Uma declaração dessa pessoa que é a pessoa lá que está trabalhando. Então, se ela trabalha informal para o João, você vai pegar uma declaração do João que ela trabalha lá, que recebe X, que ela faz X tarefa. Vai lá fazer aquela declaração de próprio punho, né? Se for o caso, vai registrar isso no cartório. Se for uma empresa, você vai pegar o CNPJ dessa empresa também, né? E você vai anexando com documentos. Outro ponto também. Ela não trabalha, tá desempregada, mas ela trabalhou 3 meses atrás em um local. Você pode pegar, e, por exemplo, foi informal, você pode pegar a declaração também dessa empresa ali, tá? Não tem problema. Outro ponto. Se essa pessoa nunca teve, gente, envolvimento com nada do crime, você pode juntar declaração de idoneidade moral expedidas aí pelos vizinhos, tá? Essa declaração de idoneidade moral é o quê? O vizinho também, fazendo de próprio punho, vai falar que conhece o João, por exemplo. Ah, nesse caso a Maria, né? Que a gente tá falando da mulher. Conhece a Maria há 10 anos e que mora na mesma rua e que é vizinho dela, que sabe que ela não tem ali nenhum envolvimento com nenhuma atividade criminosa, enfim. E aí você junta comprovante de endereço do vizinho e o documento pessoal do vizinho, tá? São alguns documentos que vocês conseguem vislumbrar ali algum pedido, tá? Nesse caso aqui de prisão domiciliar, tá? Filho doente, que tem ali algum tipo de enfermidade, você tem que juntar também os laudos, tá, gente? Então, vamos sempre pensar. Chegou o caso concreto para vocês? Quais documentos vocês podem juntar que vai ali ter aquela que não vai fazer uma defesa pobre. A defesa pobre que eu falo é aquela defesa que não tem documento nenhum, que tá toda caótica. Então, assim, pega e busca documento, sabe? Ai, Bruna, a mulher tá presa, tá difícil de buscar documento aqui com a família e tudo. Gente, vamos buscar fontes abertas, investigação em fontes abertas. Rede social, vamos lá achar a rede social dessa mulher, se tiver perfil aberto, né? Tem foto com os filhos, fotos que comprovam a sua religiosidade, junta tudo isso, porque isso é humanização, tá? Humanização. Principalmente ali na dosimetria da pena, né? No artigo 59 do Código Penal, tá? Então, isso tudo faz diferença. Voltando aqui, sobre essa questão de documentos, é importante vocês terem isso em mente, tá? Que a audiência de custódia ali é um momento importante que você vai requerer ali a liberdade, que vai falar da prisão domiciliar, que vai mostrar para o juiz que aquela prisão não se faz necessária, visto que ela cumpre ali os requisitos, tá? Então, a gente tem que demonstrar isso por meio de documentos. Outro ponto aqui sobre o trabalho interno, tá? Eu trouxe aqui uma observação importante, que é para vocês lembrar que cada unidade, gente, tem o seu regimento interno e cada estado também tem as suas parcerias. Então, assim, a realidade geográfica interferirá nesses dados. Então, quando você for ali buscar, por exemplo, no CNJ, cada estado vai ter a sua realidade. Mas é importante você utilizar esses dados para vocês também terem ali como fundamentação nas suas petições, tá? Outro ponto, aqui uma pergunta que eu trouxe para vocês. O número de vagas ofertadas para trabalho interno voltadas para o público masculino é o mesmo para as mulheres? Vem cá agora uma reflexão. Vocês já pesquisaram sobre isso? Vocês já tiveram ali falando, mas será? Ou até mesmo, se vocês já atuam ali na execução,
na execução penal, e vai falar, ah, mas tenho curiosidade aqui, ou nunca pensou sobre isso? E aqui são reflexões importantes, né, para fazermos aqui, para criar uma advocacia também mais consciente, né? Uma advocacia voltada com viés de perspectiva de gênero, porque é diferente os dados. As vagas ofertadas para o público masculino é diferente das vagas ofertadas para o público, né, para o gênero feminino, principalmente na quantidade também, tá? E isso se dá o porquê, né? Isso se origina o quê? Na desigualdade estrutural, porque as unidades femininas têm menos oficinas e opções de trabalho, e fatores que influenciam nessa diferença é o menor número de presas, a maternidade e a ausência de políticas específicas, tá? Então, isso existe. A mesma coisa quando eu falei para vocês no início aqui da nossa aula sobre essa questão das mulheres que são abandonadas, né? O abandono. Aqui é a mesma coisa nessa questão de trabalho. Eu esqueci agora, gente, o nome. Daqui a pouco, depois eu abro a palavra aqui para a Betânia e deixa eu voltar aqui para a tela. E depois eu vejo aqui, eu esqueci o nome agora, mas tem um site que você consegue. Tem um site que você consegue fazer com que o seu cliente, ali, tanto mulher quanto homem, ele faça cursos para contar ali na. Oi, É CENED, se eu não me engano. Eu acho que é. E aí tem como você ver se aquela unidade prisional participa ou não. E aí não tem Isso nenhum mesmo, vou deixar o link aqui no chat, inclusive. isso. E aí, no site, vocês conseguem verificar se aquela unidade prisional participa ou não do SENED. E aí, se não participa, você pode solicitar para que essa unidade faça parte, porque não vai ter nenhum custo, enfim, aí o seu cliente vai fazer o curso X lá, só que todos os cursos ali são pagos, né? Então, tem cursos de R$ 100, 80, enfim, depende da carga horária. E aí você faz o cadastro, a matrícula aí do seu cliente e ele recebe o material por correios, tá? E aí não tem nenhum custo para a unidade, enfim. Então, isso também é importante. Inclusive, Bruna, é interessante isso porque muitas unidades prisionais não têm salas de informática com acesso à internet. Então, isso também dificulta muito, né, a questão da remissão pelo estudo. E não tem também, às vezes, escolas, né? Essa questão aí do estudo inserido dentro da unidade prisional. Então, esse SENED, ele permite, né, que essas pessoas que estejam recolhidas nessas unidades, que não têm esse acesso, essa possibilidade, consiga realizar esse tipo de curso. Tá? E aí, gente, é bem tranquilo. Teve um cliente meu que fez recentemente, ele recebeu o material, fez ali a primeira prova depois de recebido o material, não conseguiu ser aprovado, aí tem tipo uma segunda oportunidade, algo nesse sentido, conseguiu depois receber o certificado, a gente juntou no processo e teve uma remissão bem bacana aí, tá? Então, isso é bem interessante. Isso, e aí é isso que a Betânia disse. Vai depender, os cursos são pagos, depende da carga horária, e cada curso tem o valor, né? Mas aí, se a pessoa não consegue a aprovação naquele momento, tem outras etapas ali que ele consegue fazer a prova de novo, né? Para tentar a aprovação. E isso é importante. Não somente quando já for condenado, né? Quando já existia ali a condenação, mas também dá para fazer isso enquanto está preso provisoriamente, né? Porque aí depois conta isso, esse período aí dá para contar. Então, gente, é importante a gente verificar essas questões, né? De quando a gente for trabalhar e for contratado, você ter essa visão ampla, né? Porque aqui, sobre esse curso, por exemplo, a gente fala de uma mulher privilegiada, a gente está falando de uma mulher que vai ter acesso ao advogado, que consegue ajustar. Agora, se a gente fala de uma pessoa ali que não tem condição nenhuma, não tem como ela pagar, porque, vamos lá, ou ela vai pagar 140 no curso, ou a família vai pagar a sacolinha. O que a família vai preferir? A sacolinha? Então, ou jumbo, né? Então, é importante a gente também ter essas reflexões
tá? Porque aí vocês conseguem também refletir sobre como que dá para inserir isso na advocacia de vocês, com base também naquela realidade, né? Compartilhar aqui, pessoal, o slide com vocês sobre o trabalho aqui de Uberlândia. Olha que legal. No início, eu falei para vocês que nós fizemos, né, aquele projeto voltado para o público feminino, né, que tinha todas essas questões de absorvente, né, e isso já tem um tempo. Essa notícia eu trouxe para vocês de 2023. Olha isso aqui. Na época, a gente levou para essa penitenciária. A ala feminina da penitenciária Pimenta da Veiga, em Uberlândia, vai começar a produzir absorventes reutilizáveis. A ação faz parte do programa Biosocial, que busca gerar renda e promover a reintegração social das detentas da unidade. Além do programa Biosocial, Uberlândia também possui outros tipos de qualificação para detentos. Em novembro de 2022, por exemplo, a penitenciária Pimenta da Veiga passou a receber o projeto Ônibus Meu Ofício. Até o momento, 4 cursos profissionalizantes foram ministrados pelo Serviço Itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Na ala feminina, foram promovidas aulas teóricas e práticas de cursos como design de sobrancelha, depilação com linha e manicure e pedicure. Para a ala masculina, foi oferecido o curso Virtudes Empreendedoras. Olha isso aqui. Eu vou falar por partes, né, sobre esse projeto. Primeiro ponto aqui. Quando eu falei para vocês, eu vou voltar aqui a tela para mim, pessoal, só um... Aí voltou, né, a tela para mim. Quando eu falo para vocês sobre essa questão de como que você vai solicitar, né, um trabalho ali, um projeto, para desenvolver um projeto voltado para arrecadação de produtos, eu falei para vocês verificarem, primeiro ponto, com o diretor da unidade, né? Qual que é a quantidade, como que entra, se ele tem interesse em participar, né, dessa ação, como que vocês vão definirem isso, né? E aí, olha que legal essa perspectiva. Quando vocês entram em contato com a unidade, vocês começam a perceber qual que é a realidade daquele setor, né? Lembrando que cada cidade vai ter a sua realidade, né, a sua dinâmica. Mas é importante a gente pensar o seguinte: quando a gente vai e propõe, por exemplo, esse projeto, a gente verifica várias questões. O primeiro ponto é, nessa situação que eu trouxe, não tinha... As mulheres reclamavam bastante sobre absorvente, que não tinha absorvente, estava tudo muito escasso. Beleza, teve absorvente. Ah, não, agora já deu uma melhorada, já tá tranquilo. Ah, não, beleza, então. Agora, gente, a gente precisa de outra coisa. A gente tá precisando de sabonete, tá? Por que eu tô trazendo esse exemplo? Vai ter momentos que você vai querer, por exemplo, falar assim, ah, não, eu vi um curso e a Bruna falou que é legal levar absorvente, né, montar esse projeto, porque não tem absorvente. Legal. Mas antes, verifica qual que é a realidade dessa unidade da sua cidade, por exemplo. Por quê? Dependendo da situação, naquele momento, não é o absorvente que está faltando. É um shampoo, é a questão do sabonete, por exemplo, tá? Então, tem essas outras questões que precisam ser observadas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, absorvente. Absorvente, deu tudo certo, recebeu. Ok. Agora, a gente precisa de outra coisa. Aí, vai resolvendo aquela situação emergente. Um ponto também que dá para refletir. Vamos lá. Tá precisando... Eu trouxe informações para vocês de trabalho interno. Falei o seguinte... o número de vagas ofertadas para os homens é diferente da quantidade de vagas ofertadas para as mulheres, né? Ok, é diferente. Nessa situação, como que funciona? Vai depender sempre daquela unidade. Então, nesse caso aqui, teve o quê? Uma empresa que falou, não, vamos lá, vamos fazer absorventes reutilizáveis. E aí, gente, treina essas mulheres, né? Aí acaba que entra toda aquela questão. O jeito que vai selecionar essas mulheres, né? Aí passa por assistente social para verificar também a questão de comportamento, né? Onde que vai instalar
esse momento, né, delas de trabalhar, onde vai ser. Então, assim, essa fábrica, ela vai ser temporária ou não, ou vai ser por um tempo indeterminado. Então, tudo depende, tá, da estrutura da unidade que está ali ofertando isso. Então, é importante, eu gosto muito de falar nessa parte de execução penal, quando você tem um cliente, você manda um e-mail ou conversa com o diretor perguntando aí quais são as formas ali de progressão de regime, tá? Por quê? Você vai ver o que tem para eles fazerem e qual que é a vaga. Por quê? São vagas ofertadas, né? Igual eu falei para vocês. E aí a gente vê que, por exemplo, num presídio que tem 1.000 pessoas, ofertam 20 vagas de trabalho interno. Então, ou seja, percebe que é um número muito baixo. Então, como que vai ser? Como que o seu cliente ele vai conseguir uma oportunidade? E aí você começa a verifica, tem algum projeto em andamento aí, com algum curso, com alguma instituição? E aí você vai conversando, né? Então, talvez para esse trabalho o seu cliente não vai conseguir vaga. Oi, Betânia, pode falar. Só para fazer um adendo aí, você acha que você falou conversar com o pessoal da unidade prisional para ver quais as formas de progressão de regime. Na verdade, acho que você queria falar remissão, né? Aí, aproveitando, pessoal, para acrescentar, não são todas as cidades e unidades que possuem, mas aqui em Tuiutaba, por exemplo, a gente tem esse projeto nas 2 unidades prisionais, porque aqui a gente tem a APAC, né, e o presídio, que é a questão da remissão por leitura. A gente tem aí a resolução do CNJ que traz essa possibilidade da remissão por leitura. Infelizmente, isso é um pouco complicado, porque vai depender de ter na cidade, né, uma universidade, uma faculdade que tenha convênio com a unidade prisional. Geralmente funciona dessa forma, né? Aqui em Tuiutaba funciona assim. Então, a gente tem um projeto de extensão dentro da UENG, a UENG é uma faculdade que eu já lecionei, e aí, professor, né, ali da instituição e alunos que tenham interesse em fazer parte desse projeto, eles formam tipo uma comissão para fazer a leitura e correção e atribuição de nota de redações que são feitas a partir desses livros que são lidos ali dentro da unidade prisional. Então, tem todo um trâmite ali, né, para poder fazer isso acontecer. Mas é interessante que vocês verifiquem aí nas cidades, nos locais de atuação de vocês, e busquem, enquanto advogados, também auxiliar, né, na formulação e no contato aí, para estabelecer esse tipo de, digamos assim, convênio, né? Porque é interessante para vocês também, nessa atuação de vocês, vai agregar, né, para os clientes, para as pessoas que vocês atendem, essa questão da remissão por leitura. Principalmente considerando que muitas unidades prisionais, como a Bruna já vem colocando, né, não tem vagas suficientes para trabalho, não tem vagas suficientes para estudo em si, né? Às vezes a gente tem que recorrer a esse tipo de curso pago e tal, e aí onera ainda mais a família, né? Então, a questão da remissão por leitura, ela é interessante porque só depende aí de uma iniciativa, de uma formulação de convênio, não vai envolver custo para o cliente, para a família especificamente. Isso. E aí, gente, é muito importante, né? Eu sempre falo que nessa parte de execução, muita coisa você consegue resolver ali dentro da unidade, seja por meio de requerimento, né? Eu sempre falo assim que existe formalização, tá? Tudo você vai formalizar. Então, não existe, uma conversa informal. Não existe isso não. Existe documento, tá? Existe registro, existe recebimento, quem recebeu, assinatura, a data, tá? Até porque se isso não vai para frente, você aciona ali o juiz da execução, tá? Então, essa parte aqui é muito importante, refletir sobre isso, conversar para ver quais são as formas, tá? E nessa de quais são as formas, vocês conseguem também pensar tanto igual, por exemplo, não tem um cliente na execução, mas se um dia chegar o cliente, você já consegue ali compreender como que faz a carteirinha, né? Onde que solicita, e aí isso vai depender de cada unidade, tá? Então, não existe um padrão. Então,
cada unidade que vai ter o seu regimento, e aí você verifica como que funciona aí na sua cidade, né, essa questão. Mas sobre o trabalho interno, é importante pensarmos sobre essa diferença, tá? A quantidade de vagas ofertadas é diferente e existe esse divisor. Então, se você pega aquela pessoa, né, aquele cliente que já tem uma condição financeira, você já consegue manusear ali, ofertar esses cursos do Sened. Se não tem, você começa a verificar também outras possibilidades, tá? Um ponto aqui que eu acho legal a gente abordar, para a gente finalizar aqui a nossa aula, abrir para bate-papo também, enfim, sobre essa questão de perspectiva de gênero, né? Com base na atuação do advogado sobre as mulheres. Então, assim, já até a Betânia também estava comentando comigo mais cedo, né? Que às vezes a gente acha, assim, que a gente nem está advogando, a gente está sendo mãe, a gente está sendo psicólogo. Por quê? Eu até falei isso mais cedo para vocês sobre o abandono das mulheres encarceradas. Gente, quando você chega para atender uma mulher, ela vai assim, ó, às vezes no primeiro momento, nem é a situação processual que ela quer saber, nem é a informação jurídica que ela quer saber. Ela quer desabafar, ela quer desabafar. E aí ela vai trazer vários relatos ali que você tem que ir filtrando para ir direcionando, né, o atendimento e entender o que é naquele momento a prioridade. Então, às vezes a prioridade é saber como está o filho, com quem ele está vivendo, se está doente, porque não tem notícia. Todas essas questões, eu falo que questões mais assim, humanizadas, porque às vezes não tem nem o interesse naquele momento específico do processo em si, do tipo, o que foi feito aqui? Não, às vezes essa informação ela é importante, você vai ter que trazer, mas dependendo da situação, vai ser isso em um segundo momento, né, Betânia? Com certeza, inclusive, né, dentro dessas questões aí de atuação, né, em prol dessas mulheres encarceradas, é interessante pontuar também que quando a gente fala da execução da pena em si, né, a função do advogado, ele vai além do que só a atuação no processo de execução penal. Então, é muito importante a gente estar atento, né, no momento da visita, de quais são as necessidades, no caso que a gente está falando da mulher, mas isso também vale para homens reclusos, né, dentro da própria unidade prisional, porque às vezes a gente tem uma série de direitos que estão previstos na lei de execução penal, inclusive a Bruna tratou sobre isso em um determinado momento aqui da aula, que não são respeitados, por exemplo, a questão do atendimento médico. Então, às vezes, essa mulher, ela está percebendo algum desconforto ali, né, ela está tendo dores abdominais, né, que pode gerar algum certo tipo de preocupação com algum problema ali de saúde, e não está sendo atendida dentro da unidade prisional. Então, fazer requerimentos administrativos também em prol, né, da observância desses direitos, tá? Então, é também interessante pensar, né, por essa perspectiva aí. Exatamente. Quando a gente fala ali da questão da mulher encarcerada, a realidade de várias unidades é que não tem um ginecologista, por exemplo, tá? E aí passa por um clínico geral, né? Um clínico que tem, e tem situações que não tem um médico dentro da unidade, né? Que aí precisa ser levado a um posto médico. E aí a mulher ser levada para um posto médico é muita dificuldade. É muito trabalhoso porque envolve também a escolta, e a gente precisa verificar quantos policiais ali que estão disponíveis. E aí, gente, envolve toda uma problemática. Então, o que eu sempre recomendo? Nesses primeiros atendimentos ali, até para você ver qual que é a situação dessa cliente, dessa mulher, né? Comece também a fazer perguntas amplas ali para verificar o que dá para fazer nesse primeiro momento, né? Então, tá sentindo alguma dor e tudo, verifica se essa pessoa já foi para o médico, se não foi. Quando vocês têm a procuração, vocês conseguem ter acesso a prontuários, tá, gente? Então, eu falo que todo preso tem a sua caderneta lá dentro, né? Então, sempre tem ali
O João, ele cometeu uma falta. Ah, ele foi no médico. Tudo tem o registro dele. Então, tudo está registrado. Então, a partir com base aí da juntada de procuração, você consegue tanto fazer por requerimento, né, para que o diretor ele conceda a vista para você, para ver o que já tem ali dessa mulher. E se ele recusar, aí o pedido é para o juiz da vara de execução, tá? Mas é importante você fazer esse atendimento aí de uma forma mais ampla para conseguir vislumbrar o que dá para ser feito nesse primeiro momento. Então, é uma ida no ginecologista, a mesma coisa é um psicólogo, tá? Dependendo da unidade, tem um psicólogo ou um psiquiatra. Enfim, você consegue fazer requerimentos para que essa pessoa consiga ali um atendimento, tá? Então, tenha esse olhar, né? Observando aí, nesse primeiro momento, o que está aqui? Que é o mais problemático, que precisa disso? Qual que é uma coisa que está tirando o sono dessa pessoa, né? E aí também falar sobre o processo, né? O que acontece, o que já foi feito, o que não foi feito. É importante também orientar. E quando eu falo de informações, né, e tudo, aqui a gente até comentou ontem do protocolo de segurança para advogados criminalistas, mas eu acho importante também comentar que é muito legal você ter empatia, realmente a gente precisa fazer um atendimento humanizado, mas lembrar que advogado não é correio, tá? A sua informação, ela é técnica. Por quê? Depois você começa a falar, não, mas tadinho, gente, eu tenho que passar informação. Quando vê, tá te passando código, e você tá passando códigos, aí depois tem um toque-toque na sua casa. Então, assim, cuidado com as palavras, tá? Eu falo que é importante você ser empático, que você trabalhe ali de forma humanizada, mas cuidado com a sua comunicação, tá? Cuidado com a forma que você conversa com o seu cliente, o seu trabalho ali, ele é técnico, ele é jurídico. Então, esse leva e traz não é bacana. Então, sempre fala, olha, questões de saúde, né? Você informa qual que é a sua forma de trabalho e faz o alinhamento de expectativas, porque senão depois você vira um leva e traz que não tem mais por onde correr, né? Porque fala, se fez uma vez, vai fazer de novo. E aqui abordando também essa questão prática sobre levar sacolinha, levar jumbo, essas questões. Vamos lá. Família te contrata e fala, doutora, não tem absorvente, não tem nada, leva para ela. Aí você é muito legal, você fala assim, nossa, levo sim. Aí você cobra o valor de uma diligência e aí a mãe dela te entrega as coisas para você levar. Você vai levar? Não vai. Você não vai levar. Primeiro ponto, você não vai levar nada que alguém te entregou. Porque você não sabe se tem droga dentro dessas coisas. Aí você fala, ai, Bruna, mas tá tudo fechado. Gente, as pessoas cada vez mais são criativas e esconde droga de uma forma que você fala assim, nossa, como que aconteceu? Então não leva, tá? Ai, Bruna, mas eu quero levar, eu quero ajudar. Então você compra e aí você leva. Porque aí você vai ver que o que você está comprando, de fato, não vai ter nada dentro, tá? Então, tenha essa malícia. Às vezes a gente... Eu não sei qual que é o público aqui do curso, se tem jovem advogado, enfim... mas às vezes a gente fica naquela vontade de que, nossa, chegou o cliente, eu quero fechar o cliente e eu preciso desse dinheiro para pagar a conta do mês e fica na loucura que a gente peca pelo cuidado, tá? Então, assim, não vai levar nada para cliente preso, independente se é mulher ou se é homem, não vai levar. A não ser que você compra e tá vendo que você tá comprando. Olha aí a Júlia. Não, obrigada, Bruna. Eu não atuo na área e levaria facilmente. Olha isso, gente. Comentários importantes, porque às vezes sempre fala, não, acontece com o outro e não acontece comigo. A gente sempre tem isso, né? Mas olha aí essa situação. Porque falando assim bem abertamente, vocês vão, na prática, né? Vocês vão trabalhar com vários tipos de pessoas, gente. Vai ter pessoas que faz de sonso, que para te enganar. Aí vê, por exemplo, igual eu falo, sou jovem, né? Olha esse rosto, sou jovem.
Então, vai ter pessoa que vai falar, não, ela é jovem, a gente consegue levar ela na conversa. Aí começa a contar só história triste para você. Nossa, mas quem nunca ouviu só as histórias tristes, né? Para tentar te comover. Falar, nossa, coitado, né? Realmente ele precisa da minha ajuda. Quando vai ver, gente, a pessoa só tá, ó, só entra na sua mente. Então, assim, nós, advogados, nós precisamos ser técnicos, igual eu falei para vocês. É importante ter o conhecimento técnico, você ter empatia, são coisas valiosas. Porém, você precisa entender que a sua função é técnica, a sua função é jurídica. Não é ficar levando coisa para dentro do presídio, né? Então, quer levar, falar, vou cobrar diligência, beleza? Mas assim, cobra de uma coisa que você está comprando, Porque depois, gente, imagina, você tá lá falando, vou levar colchão. Já teve várias vezes, levar colchão, vou levar televisão. Gente, que isso? Você não sabe nem o que aconteceu. Então, não se coloque em risco. Eu acredito, assim, que a profissão, a advocacia criminal, já é uma área que está te expondo. Então, o que der para você evitar, você evita. Então, isso é muito importante a gente conscientizar, nós buscarmos aí cautelas mesmo, por conta que se acontecer, já sabe para onde você vai preso, né? Então, assim, até provar que, mas é porque eu trouxe pro. Nossa, pior ainda, só cada vez mais você vai falando, pior vai ficando a situação. Então, cuidado quanto a isso, tá? Então, eu trouxe aqui essa questão da situação das mulheres presas, que a maioria tem um abandono familiar, tá? Mas nem por isso também você vai pegar o problema para você, no sentido de que tem que resolver e tem que fazer tudo por você ali, de você não ter essas cautelas, tá? Então, quer ajudar, quer fazer, beleza, mas você compra. Não deixa aí para outro comprar e te entregar, não. É você comprar, tá? Então, isso é importante. Outro ponto aqui também legal aqui de abordar, só um momento, gente. Outro ponto aqui também importante da gente pensar, né, e refletir é sobre a nossa atuação enquanto advogados, como nós estamos trabalhando todos os nossos processos sobre essa perspectiva de gênero, se nós estamos aqui refletindo sobre isso e criando oportunidades também. Não falo de criar oportunidades somente nós, enquanto advogados, de ocupar espaços, né, e desenvolver projetos, enfim, mas eu falo também sobre uma atuação defensiva voltada com viés de gênero. Isso é muito importante. Então, na aula de amanhã, a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essa atuação, questões que podemos entender e falar, nossa, isso aqui tem mais sentido, isso aqui está voltado para o que eu acredito também. Porque eu acredito, pessoal, que quando nós falamos aqui sobre direito penal e gênero, são situações que muitas mulheres se identificam, né? Seja por conta de uma violência institucional, seja porque tem empatia com aquela mulher que foi abandonada e está toda assim complicada, porque viu que a vida virou uma bola de neve e isso não tem perspectiva de saída. Então, assim, são situações mais complexas, mas que precisamos buscar sempre mecanismos, né, de atuação, de documentos ali que vão fortalecer a nossa petição, que vão fortalecer a sustentação oral que você vier fazer, o seu despacho também. Então, na aula de amanhã eu vou abordar mais essa questão a gente vai falar dos crimes, né? Depois eu passo a palavra para a Betânia também. Mas aí na aula de amanhã eu vou falar muito sobre essa questão de como que nós vamos colocar isso, o protocolo, nas nossas petições, como que podemos desenvolver, porque no primeiro momento que a gente percebe que não está tendo aquela comunicação bacana e que está ali um direito sendo violado, nós precisamos agir, né? Então, isso vale para o seu cliente homem, você atuando ali como fazendo a defesa do réu,
ou você, como assistente de acusação nos interesses da vítima, é importante ser combativo. E quando eu falo combativo, não quer dizer que você vai ser arrogante, que você vai menosprezar o advogado do outro lado ou a mulher do outro lado, né? Nós precisamos aí realmente ter conhecimento sobre todas as leis que existem naquela temática que a gente está trabalhando e ter esse apoio também do protocolo em si, né? Como que isso pode estar agregando aí na nossa jornada. Eu vou passar a palavra para a Betânia para ela fazer as considerações dela e a gente partir aqui para o final da aula, 8h40, então a gente finaliza aí pontualmente às 9, né, para abrir espaço. Betânia, pode fazer suas ponderações, suas análises. Pessoal, acho que, assim, a Bruna foi muito objetiva aí nas colocações dela, né, sobre essa questão do encarceramento feminino, né. Só gostaria de reiterar, né, reforçar a necessidade da gente ter, então, esse olhar na nossa advocacia. Então, quando estamos atuando em prol de mulheres, né, que estão respondendo um processo criminal, ter esse cuidado de entender, né, o que está por trás ali, quais são as necessidades dessa mulher, né, o que a gente pode fazer dentro dessa perspectiva de gênero, né? Igual, por exemplo, eu estou representando uma mulher que recebeu uma acusação de mula de tráfico, né? Pessoal, só um instante aqui, que eu estou com um probleminha aqui, só um instantinho. Inclusive, pessoal, antes da Betânia voltar, vai colocando aqui no chat o que vocês acharam da aula, o seu feedback, porque é muito importante. A gente tem que depois prestar conta para essa, para a gente poder voltar mais vezes, né? As suas dúvidas, questionamentos, coloca aqui no chat, que eu vou olhar também aqui, ver se tem alguma questão que a gente não abordou, para a gente ir conversando, tá? Então, coloca aqui no chat, por favor. Pessoal, me desculpa aí, tive uma questão aqui para resolver rapidinho. Bom, retomando o que eu estava falando, né? Eu tô com uma situação de uma cliente que está respondendo um processo, uma acusação aí de mula de tráfico. Ela foi levar a droga para o marido dela dentro da unidade prisional. Então, assim, dentro desse processo, né? Eu tive que me deparar muito com essas questões que a gente conversou aqui hoje, né? Entender que essa mulher, ela é, além de mulher, né? Ela é esposa, ela é mãe, então ela precisa de um suporte aí para o filho dela. Então, de que forma que eu poderia também trabalhar as questões ali jurídicas e processuais dentro desse processo, sem inclusive prejudicar a relação dela com a família desse companheiro, né? Porque dependendo da forma como a gente argumentasse ali, no que diz respeito à questão de responsabilização, isso traria outras repercussões em outras esferas, né? E ela tem uma criança menor de idade, então ela precisa de um suporte. Ela precisa trabalhar fora, né? Então ela precisa desse suporte aí no que diz respeito ao filho. Entender também que essa mulher, ela precisa, que a gente precisa, né? E isso eu não falo em termos de ser mulher, enfim, qualquer cliente a gente tem que pensar por essa perspectiva. Mas quais são as necessidades dela? O que a gente pode buscar no processo para ela, né? Considerando aí esse contexto de vivência dela, a rotina dela em si, enfim, o fato dela ser mãe. Então, todas essas perspectivas aí, quando a gente fala em direito penal e gênero, e a gente atua na defesa de mulheres, né, que estão respondendo por algum crime, enfim, é importante de a gente pensar. É isso que eu tinha para agregar e contribuir, além do que a Bruna já trouxe. Aí eu deixo aberto agora a palavra para vocês, né, para a gente interagir, enfim, conversar um pouquinho aí sobre isso. Eu estou olhando aqui o chat, né, voltando aqui desde o início, para ver se não passou para trás nada. A Sheila disse aqui, ó. Aqui no CPP de São Miguel tem várias presas bolivianas abandonadas devido à falta de documentação e a própria família que deixa de mão mesmo. Assim, uma presa me relatou. Olha isso, gente.
essa questão de documentação, tanto que é importante, e aí mobiliza também o quê? A assistente social daquela unidade para movimentar a coleta de documentos, porque a gente também tem que pensar que o Brasil, ele é muito grande, então cada unidade vai ter o seu regimento, vai ter uma situação, e quando a gente fala de imigrantes também, tem várias camadas, gente, até a comunicação é diferente. Eu estou falando dessa questão de imigrantes, eu lembrei aqui, eu tenho um grupo aqui de advogados, né, devido a um curso que eu fiz esse ano, agora em janeiro, e que tem uma advogada e que ela tem um curso de Libras. E aí, toda vez que tem ali, ela sempre é chamada para auxiliar por conta da comunicação. E aí, ela estava contando, relatando que um dia atendeu uma pessoa que estava presa, e aí estava algemado. E aí, ela pediu para o policial penal para retirar a algema dela, por conta que eles conversam por meio das mãos. Como que você vai conversar, né, com a pessoa que está algemada, sendo que ela precisa ali de movimentos? E ela estava falando da dificuldade que ela tem nessa questão do acesso à comunicação também. E aí eu fiquei pensando, olha isso, já começa várias camadas, né? Olha aí, ó, várias camadas eu trouxe essa questão. Ela precisava o quê? Precisava ter o conhecimento em Libras. Então, ela é uma advogada especialista no criminal e que ela tem esse conhecimento. Até porque ela dá aula também de Libras, enfim. Então, ela tem esse domínio técnico. Outro ponto. Essas questões específicas desse grupo, ela domina, porque ela tem o conhecimento. E aí a gente fala do público LGBTQIAPN+, a gente fala das mulheres, são todas essas pessoas que estão presas e que fazem parte ali do sistema penitenciário e que são considerados grupos de vulnerabilidade. Então, a gente também trabalha com pessoas ali que precisam se comunicar. Então, quando a gente fala de um caso de um imigrante, a gente também verifica essa dificuldade de informar, de comunicar, de conversar. Porque se você consegue dominar a língua dele, beleza, vocês vão conversar e tá tudo certo. E aí você pensa assim, Bruna, mas tem um intérprete? Tem, gente, tem um intérprete. Mas essa pessoa do dia a dia vai ter um intérprete lá todo o tempo? Não, não vai ter. Então, ali, várias questões que precisam ser discutidas ali no processo, sobre essa questão de cela, qual que é a cela que essa pessoa vai ficar, como que vai ser esse tratamento, porque se fala outra língua, existe todo um período de adaptação também, né? E aqui nesse caso aqui da Sheila, sobre as mulheres, né, voltadas para o abandono. Se as mulheres brasileiras aqui já são abandonadas, imagina mulheres que vêm de fora e acabam sendo presas aqui, né? Então, é bem mais complicado. Eu gosto de ficar vendo aqueles documentários, né, da fronteira, do aeroporto também, e é muito bacana de ver isso, porque a gente vê isso nítido, né? A dificuldade na comunicação, são pessoas vulneráveis que buscam ali, a Betânia trouxe o exemplo da mula, né? Tráfico privilegiado. São pessoas ali que buscam, não estou justificando, tá? Mas buscam ali uma melhor vida, aquelas questões todas, e aí tem dificuldade de fala, de comunicar, e isso tudo reflete também na nossa atuação prática enquanto advogado, né? Então, são várias camadas aí para a gente refletir. Deixa eu ver aqui outro comentário aqui, da Maria. Eu gostaria de compartilhar sobre uma pesquisadora da UNB chamada Valesca Zanello. A linha de estudo é sobre questões de gênero. Muito bacana, Marília. Eu vou anotar aqui para pesquisar depois. Só um momento aqui que eu vou anotar. Vou colocar aqui no Word para não esquecer, que a gente fala muita coisa. O Odair. Aula excelente, com bastantes informações importantes para refletir como sociedade. É isso mesmo, Odair, realmente. Nós precisamos refletir porque não é todo mundo que tem acesso a essas questões. Igual, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu formei em 2018. Eu não tive direito das mulheres na grade curricular. Eu mal tive execução penal. Então, olha aí, para vocês verem, né? O tanto que a gente sai com uma perspectiva da faculdade, e na hora que a gente atua, a gente vê outra perspectiva. E isso também é bacana para refletirmos, né? E sempre buscar aí esses cursos de capacitação, porque faz ali toda a diferença. Então,
refletir sobre esse viés, né? É muito importante. E amanhã, tenho certeza que a perspectiva de vocês vai ser bem diferente, porque a gente vai falar sobre os crimes, né? E aí a gente vai conseguir abordar principalmente o protocolo e trazer atuação prática para vocês pensarem, né? Como que vão desenvolver aí na atuação advocatícia de vocês. Deixa eu ler aqui mais comentários. Peraí, gente. Bruna, só para dar um recadinho aí, eu vi uma mensagem aqui do Valdomiro. Pessoal, quem não assinou, já aproveita para assinar aí a lista de presença, tá? Para vocês receberem o certificado ao final. Isso, o certificado ao final tem que assinar a lista e aí depois tem a emissão do certificado, que eu comentei ontem, né, que a gente elaborou, acho que 20 questões, que aí vocês vão responder verdadeiro ou falso, com base no material que a gente vai disponibilizar para vocês, e aí vocês conseguem a emissão do certificado, beleza? Eu aproveito aí para agradecer os comentários da Marília, do Odair, da Cláudia a respeito da aula. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando do que a gente tem compartilhado aqui com vocês. E sobre essa questão da lei, da pensão de crianças, né, que a mãe foi vítima de feminicídio, de fato é bem importante, né, isso deveria ser mais divulgado, mas tudo que envolve, né, questões orçamentárias do poder público, até a gente falou muito sobre isso ontem, é bastante delicado, quando a gente falou, por exemplo, ontem da questão do auxílio aluguel, né, então tudo que envolve essa questão aí de dinheiro, né, é um pouco difícil mesmo, assim, eu percebo que é um pouco delicado essas questões. Eu tô olhando aqui no chat, tirando print dos comentários de vocês. A Marília até compartilhou aqui no Instagram, né, da pesquisadora. Eu vou olhar aqui também para verificar depois os artigos. A Cláudia. Bruna e Betânia, a aula é incrível, eu não sou atuante na área, mas através desses 2 dias de aula fez toda a diferença. Parabéns, advogados de imenso saber. Gente, muito obrigada, eu fico muito feliz, né, com vocês comentando aqui, porque incentiva a gente, né, a continuar também com a terceirização de conteúdo, que isso é muito importante. E que bom que estamos estudando aí para vocês terem amanhã, né, ao final do curso, terem outra perspectiva, que eu acho isso muito legal, porque vai ser com base nessas perspectivas que a gente vai estar sempre se atualizando, né, e tendo um novo panorama de atuação. O Valdomiro, né, foi a resposta aqui da Betânia. Uhum. Isso, deixa eu olhar aqui, gente, só um momento, que a gente já finaliza. A aula é bem explicativa e está trazendo as informações com muita propriedade. Vocês estão de parabéns pela aula. Gente, muito obrigada, adorei o feedback de vocês. Hoje não teve câmera ligada, né? Mas eu gostei do feedback, tá? Fico aqui brincando com vocês, mas é só para dar uma animada mesmo, porque é muito difícil, né? Aula 7 da noite, sendo que a gente já tá na correria desde cedo, e ter vocês aqui participando, isso é muito, muito legal, tá? Então, agradeço demais a participação de vocês. Eu só vou tirar o print aqui da... Você tirou o print, ô Betânia, dos comentários? Tá, o microfone ligado. Tirei sim. Tá, tirou de todos? Não, perfeito então, pessoal. Tem mais algum comentário que querem fazer? Algum feedback? Ou a gente pode estar encerrando? O que vocês acham? Coloca aqui no chat, porque se já tiver encerrado, a gente já finaliza aqui o nosso segundo dia de curso, né? Um curso aqui proveitoso, que eu fico muito feliz com a participação de vocês. Amanhã, lembrando aqui, já indo então para a finalização. Amanhã a nossa aula começa às 19 horas novamente, é o último dia de curso, e amanhã a gente vai falar sobre os crimes. Então, vai trazer sobre feminicídio, sobre pornografia da vingança, atualização legislativa, projeto de lei. Então, vai ser bem bacana, tá? Contamos aí, gente, com a participação de vocês. Podem estar contando com a gente. Depois compartilha lá no nosso Instagram, né? Verificar o que vocês acharam do curso, qual que é o feedback, que isso é muito importante. Então, é isso, pessoal. Não tenho mais aí
nenhuma ponderação a ser feita. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Betânia, pode estar encerrando aí que a gente finaliza o nosso segundo dia com chave de ouro. Só pedir para você compartilhar na tela aquele último slide com QR Code. Ah, sim, eu esqueci, perdão, gente, só um momento. Então, o nosso QR Code aí tem as referências, né, igual eu falei para vocês. Esse QR Code já vai direto aí para o perfil no Instagram, meu e o outro da Betânia. Então, fiquem à vontade para seguir, acompanhar a nossa trajetória, deixar o seu feedback. Então, pode estar marcando a gente. E aí, a gente fica muito feliz para receber vocês aqui e a gente poder continuar com essa troca, tá bom? Então, é isso, meninos. Muito obrigada. Até amanhã. Fico muito feliz. Tchau, tchau.